Nós vamos cantar hoje um hino conhecido, pelo menos meu. É o 97. É o 97 e a doutora Edir, a tudo atenta, foi lá pesquisar, né? E descobriu coisas bonitas que ela vai repartir conosco agora. Bom dia, irmãos. Súplica do Redimido, o hino que nós vamos cantar. Esse hino, o autor da música é nosso conhecido, Ira David Sankey. Eu falei muito sobre esse autor no dia 30, justo há 2 meses atrás, quando nós cantamos um hino também de sua autoria. Ira David Sankey nasceu em Edimburgo, Pensilvânia, nos Estados Unidos. É aquele que era chamado a doce voz metodista e que acompanhava Dwight Moody em suas campanhas evangelísticas, e que o próprio Moody atribuía o sucesso de suas campanhas à voz de Ira David Sankey. Eu seria muito repetitiva se colocasse toda o que eu disse em 30 de julho a respeito desse autor. Eu prefiro falar mais sobre o autor da letra, que é desconhecido e que o próprio Bill East diz que pouco se sabia sobre Guilherme Luiz dos Santos Ferreira. Ele nasceu provavelmente em 1850 na cidade de Mafra. Mafra, uma cidadezinha próxima a Lisboa, em Portugal. Eu procurei buscar atualmente, tem-se bastante coisa a respeito desse autor. Ele foi um militar condecorado, escritor, tradutor, historiador, arqueólogo e um expert em heráldica. Ele atuou praticamente em várias atividades e todas elas com sucesso. Ele provavelmente passou sua infância na cidade de Mafra e seu pai era militar. Talvez por influência do pai ser militar, aos 16 anos ele já entrou como um soldado raso e no 11º Batalhão de Caçadores. Ele fez a sua carreira militar, ocupou vários cargos importantes na caserna, e um dos fatos que chamam a atenção é que quando ele, ainda sargento, um soldado, em determinado dia, havia uma missa, naturalmente um evento, e que deveriam os militares estar presentes. E esse soldado, Antônio Laurentino Tavares, chegou para o sargento Guilherme Luiz dos Santos Ferreira, pediu dispensa da sua presença na missa, porque ele era protestante. E o sargento, naturalmente, talvez desconfiado, né? Perguntou qual era a igreja que ele frequentava, e ele disse que era a Igreja Presbiteriana de Lisboa. Talvez por curiosidade, o sargento foi visitar a igreja, gostou, começou a participar e veio a fazer a sua profissão de fé e ser batizado na Igreja Presbiteriana de Lisboa, situado na Rua das Janelas Verdes, no prédio
em que funcionava o monastério dos Marianos. E contam os historiadores que quando Dom João VI queria ouvir um bom canto-chão, ele dirigia-se à cidadezinha de Mafra para ouvir. Eu vou fazer um parênteses. O que é o canto-chão? O canto-chão, ou canto gregoriano, é um canto, de certa forma, monótono. E, na época, na Alta Idade Média, em que ocorreu isso, era o canto oficial da Igreja Católica. E era monofônico. E, além de tudo, era utilizado no canto gregoriano. A nota que nós temos de maior valor chama-se semibreve e durando 4 tempos. Havia a breve e a longa, sempre dobrando o tempo. Então aquilo ficava, de certa forma, monótono. Isso na igreja. A parte profana resolveu dar uma mudada nesse tipo de música e introduziu a música de caça. O que era música de caça? Era o canto cânone, que tem alguns corinhos que nós cantamos. O que é? Primeira parte do coro começa cantando, alguns compassos são deixados e entra a outra parte, como se estivesse perseguindo aquela que está cantando a mesma melodia, a mesma letra, só alguns compassos depois. Essa era a música de caça, era uma perseguição, ou cânone. Atribui-se que provavelmente a partir da música de caça é que surgiu a polifonia, ou seja, a música com as vozes, que nós conhecemos, o soprano, mezzo-soprano, contralto, soprano lírico, o tenor, o barítono, o baixo profundo, as vozes infantis, e que nós temos atualmente. Eu procurei verificar, eu acredito que Martinho Lutero, além de ser um reformador com a parte litúrgica, o conteúdo da Bíblia, ele já usou no Castelo Forte a polifonia. É um hino difícil de se tocar para fazer aparecer essas vozes. É um hino lindo, né? A letra, se nós prestarmos atenção de hoje também, é uma letra muito bonita. O Santos Ferreira, ele entrou para a reserva em 1901. Como escritor e tradutor, ele escreveu o livro A Bíblia em Portugal. Acredita que esse foi o primeiro livro escrito da história da Bíblia na língua portuguesa. Como, além de como escritor dos hinos, vários hinos, no nosso Novo Cântico tem 3 hinos de sua composição, o 88, o 97 que nós vamos cantar e o 390, se não me engano. Como historiador, ele defendeu a tese de que Cristóvão Colombo, o descobridor da América, não era português, que ele era filho ilegítimo e que ele não se chamava Cristóvão Colombo, mas sim Salvador Gonçalves Zardo. Põe um fuzuê, os prós, os contras, discussões que sempre acontecem em teses discutíveis, mas ele baseou-se, fundamentou a sua tese em pesquisas, e uma
das bibliografias de sua tese, era um livro escrito por Cristóvão Colombo, supostamente, e que supostamente estava escondido no monastério dos Marianos. Contudo, procurou-se, nunca se encontrou mais esse livro. Essa outra questão dele como historiador e pesquisador aqui no Brasil. Houve uma época em que questionou-se as divisas entre o estado do Piauí e do Maranhão. E o estado do Piauí voltou-se para Portugal para tentar descobrir qual é que era a divisa. E foi Guilherme Luiz Santos Ferreira que foi buscar e pesquisou e encontrou uma carta geográfica em que o rio Parnaíba, que faz a divisa entre Piauí e Maranhão, logicamente até os dias de hoje, que de margem a margem, inclusive o delta, pertencia naquela carta ao Piauí. E cito até o delta do Parnaíba como a bacia de Tutóia. A pesquisa dele foi bastante efetiva. Ele tem um livro escrito por um missionário canadense, John Turkey. O nome do livro é a cruz de... Como é que é o nome do livro? Peraí. O livro chama-se Heróis da Cruz. E o autor dedicou um capítulo inteiro a Guilherme Luiz Santos Ferreira e o chamou esse autor do nosso hino de soldado elegido por Deus. Ele tem 3 estrofes, nós vamos cantar e eu gostaria que prestassem atenção. É uma letra muito bonita. Meu pecado resgatado foi na cruz por teu amor, e da morte, triste sorte, me livraste, ó Redentor. Cristo inflama, viva chama em meu peito, ó Salvador, pois te adora quem te implora, vem guiar-me, bom Senhor. Se hesitante, vacilante, ouço a voz do tentador, tu me guias, me auxilias e me tornas vencedor. Cristo inflama, viva chama em meu peito, ó Salvador, pois te adora quem te implora, vem guiar-me, bom Senhor. Redimida, só tem vida a minha alma em teu amor. Com apreço reconheço quanto devo a ti, Senhor. Cristo inflama, viva chama em meu peito, ó Salvador, pois te adora quem te implora, vem guiar-me, bom Senhor.